quando ela falou isso, eu fui embora triste, entendeu? E comecei a pensar e, e falei, comecei a pedir a Deus, Deus, sem você eu sou horrível. Então é porque eu não tenho o suficiente o Senhor, porque eu sei que com o Senhor tudo é possível. Então entra na minha vida de uma forma que isso não mais aconteça na minha vida. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ô, Pai, gratidão, Pai, por estarmos aqui, Pai, reunidos em Sua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos revelado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado por esse ano, Pai. Obrigado pela oportunidade da vida, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, por todas as coisas, Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, pelas oportunidades, pelos desafios, Senhor, pelos aprendizados, Senhor. Gratidão, Pai, por estarmos aqui, Pai, todo dia pela manhã, Senhor, estudando a Sua palavra, Senhor, alimentando a nossa fé, Pai, reforçando, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Continue nos instruindo, Senhor, nos revelando aos nossos olhos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Senhor. Nós possamos ter discernimento, Pai, para entender, Pai, cada palavra, Senhor, cada mensagem que o Senhor tem nos revelado, Senhor, em cada detalhe, Pai. Continue, Pai, abençoando, cuidando de todos nós, Pai, cuidando da nossa família, Senhor, trazendo prosperidade, Pai. Obrigado, Senhor. Toma conta, Pai, do devocional, Senhor. Toma conta, Senhor. Se for da Sua vontade, Pai, que isso aqui prospere, Senhor, que nós possamos avançar, Senhor. Se for da Sua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Gratidão pela vida de Silmara, da Dona Marineide, da Tamires, Senhor, da Ruth, de todos os outros irmãos, Senhor, que sempre que estiveram aqui presentes, Senhor, que eles possam retornar, Senhor, que possam estar aqui conosco, Senhor, compartilhando a palavra, Senhor, que nós possamos estar em comunhão, Senhor, aprendendo cada vez mais sobre Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, agora e para sempre, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome-o só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para um cordeiro. O cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as sombreiras e na varga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais,
e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por maioria, por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis fermentos das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação também. Ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. E no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés e todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai-vos cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de ísopo e molhai-o no sangue que estiverdes na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará por ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, ou em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou-os das casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios que havia entre clamou no Egito. Aliás, vou ler novamente o 30 aqui. E levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor,
como tendes dito, e levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-os para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, que o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 pés, somente de varões, sem contar meninos. E subiu também com ele uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bons asmos de massa que levaram do Egito, porque não tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel, nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la lá. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que se peregrinar entre vós. Todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Glória a Deus. Louvado esteja o nome do Senhor. Foram aqui 51 versículos da ordenança do Senhor para o povo de Israel. E eles teriam que cumprir tudo conforme foi determinado. Então, amados, a gente precisa refletir aqui o sinal que Deus pediu para o seu povo, que ao sacrificar um cabrito ou a ovelha, o cordeiro, né? Teriam que tirar o sangue da bacia e passar nas ombreiras, no batente da porta, para que, quando o anjo da morte passasse ali, de noite, e visse o sangue sobre as ombreiras, ele passaria direto, saberia que ali havia o povo de Deus ali.
E onde não tinha, a casa que não tinha o sinal do sangue, o primogênito daquela casa morreria. E aconteceu isso para Faraó tomar uma posição, porque ele abusou demais, né? Eu não pude participar aqui dos, das pragas passadas aqui, devido ao acontecimento, mas eu conheço a história e eu sei que Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo escolhido, reconhecesse que Deus existe e que Ele é o Senhor dos Exércitos, é um Deus poderoso. É que para que eles possam crer que quando Deus falou que ia tirá-los dali e levá-los para uma terra que emana leite e mel, era para eles acreditarem, não murmurarem e seguir de cabeça erguida. Isso serve de exemplo para mim e para você hoje. Nós, escolhidos, o povo de Deus, temos que depositar totalmente nossa confiança em Deus. Acreditar de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É, uma, é viver pela fé, amados. Viver pela fé. Viver pela fé. É só o cristão mesmo. É, é complicado, mas é difícil, mas não é impossível. E Deus tem dado a vitória a todos nós, assim como deu a esse povo, como mostrou para eles o que Deus faria e fez. E eu, hein? Meu Deus do céu. Aqui fala também, né, do pão asmos, né? Que não era para colocar, é, tinha que ser ervas também, né, amargosas. Você vê que quando a gente come algo amargo, ele tem um certo efeito no nosso corpo, né? A gente gosta de comer coisa doce, coisa gostosa, né? Saborosa, mas a amargura também é bom para nós, viu? Faz um efeito radical no nosso corpo. É importante. Muitas vezes, quando estamos com azia, eu aqui costumo usar aquela erva amargosa, boldo. Nossa, aquilo é amargo demais, né? Eu imagino que eles teriam que comer essa erva amargosa e os pão asmo, que é o pão sem fermento, né? Ele fica seco, ele não cresce. É, é mais um mistério de Deus sobre o pão sem fermento. Aí você pode até verificar isso aí, Fábio. O porquê do pão sem fermento? Qual seria aí o grande segredo, né? É que a gente vê a evolução, né, das pragas aqui e chegando ao ponto de, né, de Deus endurecer o coração de Faraó, fazendo todas as ações aqui, né? E aí ela culmina aqui, fecha, né? Encerra aqui um pés, com a Páscoa, né? Que a Páscoa significa passar por cima, né? Onde chegava na porta ali e o mal não entrava na casa, né? Ela passava sobre, mas ela não entrava, né? E isso aqui é algo que Deus pediu, né? Ordenou para que fosse lembrado para sempre, né? Pelo povo dele, né? Pelo povo judeu. E, e a gente vê aqui todo o ritual, né? Todas as instruções que foram dadas a Moisés aqui para que repassasse ao povo, né? De que não sobrasse nenhuma carne, né? Que fosse um cordeiro aqui. Isso aqui é a instituição do primeiro mês também do calendário judaico, né? Então, ele ocorre mais ou menos entre março e abril, que é a lua cheia,
né? Então a gente tem o calendário grego, né? Que é o que a gente segue no nosso dia a dia, e tem um calendário judaico também, que ele é baseado na lua, né? E o grego é baseado no sol. E o judaico, eu acho que leva em consideração a lua e o sol. E aqui tem a lua cheia, que é considerada o primeiro mês do ano, né? E aqui fala as instruções que depois de 14 dias, né? Você tem que separar um cordeiro de 1 ano de idade, um cordeiro é, limpo, né? Mais bonito ali. E durante 14 dias ele deixar ele separado e depois o sacrifício dele, né? E com o sacrifício dele, o sangue para se passar na porta, né? Passar na porta, porque Deus ia proteger, né? Através do sangue do cordeiro, né? Nós somos protegidos do mal, né? Nós somos protegidos, né, do inimigo. Então aqui novamente vem trazer a referência de Cristo, né? E nós cristãos entendemos que esse sacrifício se completou em Cristo, né? E então os judeus eles não sacrificam mais os animais porque eles não têm o templo, né? O sacrifício tinha que ser feito dentro do templo, mas o templo foi destruído. Então eles não sacrificam mais os animais. Mas eles fazem todas é, essas outras demandas que tem aqui dentro, né? Desse capítulo. Mas o sacrifício do animal eles não fazem. Eles não comem o pão fermentado, né? Tem todas as outras coisas aqui eles fazem. Mas o sacrifício do animal eles não fazem mais. Porque o entendimento deles é que eles serão salvos pelo cumprimento da lei, né? Mas o do cristão, o entendimento é que essas leis elas já foram, né, cumpridas, né, em Cristo, né? Já foram cumpridas em Cristo. Por isso que não, né, não há essa necessidade. Mas a gente vê aqui, né, o sangue desses cordeiros passavam na porta, né, que simbolizava ali justamente, né, a proteção, né, a proteção. E a partir daquele momento da Páscoa, se instituiu que pelo menos uma vez por ano, né, pelo menos não, uma vez por ano na Páscoa seria feito o sacrifício dos animais, para que os pecados deles fossem expiados, né, para que o pecado deles fossem expiados. E só que durava só um ano, né? E aí depois eles tinham que fazer novamente. Essa expiação permitia com que o povo se reconectasse com Deus, né? Pudesse se aproximar de Deus novamente. E aí foi onde Cristo veio e, por ser um cordeiro perfeito, né, fez a expiação eterna, onde nos reconectou com Deus novamente, de forma perpétua, eterna, né? Aqui a gente vê o sacrifício dos animais, a gente vê esse ritual aqui dos pães, né? De não, e também os animais, eles tinham que se alimentar dos animais e não poderia sobrar animal nenhum, não poderia sobrar carne nenhuma, né? Não que animal nenhum. O animal que fosse sacrificado, a carne daquele animal não poderia sobrar. Então, que eles vissem, né, o tamanho da família, né? E se fosse uma família pequena, se juntasse a família do lado, né, do vizinho, justamente para não desperdiçar, né, a carne e o cordeiro ali. E tudo que sobrasse depois seria queimado, né? Então, e também essa carne, ele fala também, né, que essa carne ela tinha que ser assada, ela não podia ser cozida, né, em água, né, ela tinha que ser assada. E ela não podia ser crua também, né? É, e também fala também que para eles colocarem a sandália nos pés, né? Então, Deus ali já alertando Moisés que, olha, vai ser rápido, né? Vai ser rápido. Coloca já as sandálias no pé, já fica preparado, porque a hora que vier o comando para vocês saírem, vocês já estiverem, né, já estejam prontos para poder partir, né? Estejam prontos para poder partir. Então aqui já até fala, né? Coloca as sandálias no pé, né, já fica preparado. Tem muito detalhe aqui nesse capítulo, né? Outro ponto que me chama a atenção também é que
Você tem a questão do pão sem fermento, né? Da erva amarga, como o senhor Mário falou, né? Isso aqui não é um momento de. É um momento de sacrifício, né? É um momento de celebração a Deus, né? E aqui ele fala que isso aqui será lembrado por várias gerações, né? Que não vai se terminar, não vai acabar agora, não é um evento único, né? Mas várias gerações, para que isso aqui seja contado por anos e anos, né? A todo o povo, né? Povo de Deus, né? Todo o povo de Israel, né? E a gente vê que nós cristãos também, né? Nos lembramos da Páscoa, né? Muitas vezes a gente nem lembra por quê, né? A gente acha que é por causa do colinho da Páscoa, né? Por causa do ovinho, do chocolate que a gente vai comer, né? Mas isso aqui tem uma referência, né, grande, né? A salvação do povo, né, de Israel. E a gente acha também a Páscoa sempre tem a referência do sacrifício de Cristo, né? E aí a gente vê, né, o porquê que a Páscoa, né, tá relacionada a isso, que foi na Páscoa, inclusive, né, que Jesus foi sacrificado, né? Se a gente se recordar, foi, foi durante a Páscoa que Jesus foi para Jerusalém, né? E os fariseus se preocupavam, né? Porque Jesus estava ali fazendo todo, né, um movimento ali, pregando nas ruas, né? E as pessoas estavam alvoriçadas porque viam ali, né, o Messias, né, em Jesus, como de fato era. Mas os judeus ali, os fariseus, eles estavam, né, agoniados, preocupados, né? Porque eles estavam vendo o poder deles sendo, né, abalado, né? Através de alguém que para eles não era o Messias. Então foi naqueles dias, que eles se preocuparam em matar Jesus, sacrificar Jesus, né? Antes da Páscoa, para que não houvesse problemas durante a Páscoa, né? Pilatos também, né? A gente vê que Pilatos também tinha essa preocupação, porque era, era demandado a Pilatos para que ele mantesse a ordem, né? Então a gente vê que acabou, né, no sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus justamente é essa referência a esse sangue aqui, né? Onde foi a expiação eterna realmente, né? De Cristo que se sacrificou por todos nós, né? Para que nós pudéssemos estar, né, ser salvos aqui e nos reconectarmos com Deus novamente, né? Graças a isso, hoje nós temos o Espírito Santo conosco, né? Ao sacrifício de Cristo, a entrega dele por nós. Mas aqui, no Antigo Testamento, muitos anos antes, né? Deus veio e passou todas essas lições aqui, todas essas ordenanças aqui ao povo dele, né? Para que eles fossem lembrados, né? Para que esse dia fosse lembrado, né? Eternamente. E a gente vê depois a morte do primogênito, né? E o faraó vindo né, e demandando para que o povo fosse embora, né? Ali o coração do faraó foi quebrantado, porque ele viu que realmente, né, já não restaria muito mais, né, do império dele, né? E mas a gente vê que isso aqui ainda desenrola um pouco mais ainda na frente, né? Uau, eu tô assim, pensando, quanta dor deve ter sido nesse dia e pros, pros povos egípcios e acredito que até os israelitas ficaram também com o coração doído de ver, porque diz aí, toda casa acordou, toda casa teve um morto, teve um filho, um animal, tudo que era primícia foi morto aquela noite. Por isso que Deus fala para o Moisés ficar com a sandália no pé, ficar pronto, porque naquela mesma noite o faraó mandou eles sair mesmo, ir embora. Então eles eram para estar preparados, porque Deus sabia que era que o faraó ia fazer. Então, tipo assim, a glória de Deus mesmo foi revelada o tempo todo, mas ali Deus deixou, ela finalizou, né, com o faraó. Ele teve que admitir, reconhecer para todo o povo que se ele continuasse segurando esse povo, é, muito mais coisa poderia acontecer, mas o que mais poderia acontecer, tudo que eles já tinham vivido, e ainda ele ficar sem o próprio herdeiro dele,
para subir no trono, deixa esse povo ir. Não é, o que eu penso também da saída do Egito, igual o faraó deixa aí, ainda dão o ouro, prata, as roupas para eles e tudo ainda, porque imagino tão grande que foi a dor deles. Nossa, eu não consigo imaginar. Deixou toda aquela teimosia chegar a esse ponto. E, e o povo de Israel sai não mais como escravo, né? Como um povo vitorioso, que tem um Deus que olhou por ele, lutou por eles. E a parte da Páscoa também, como o Fábio estava falando, eu só lembrei. Jesus é o Cordeiro Imaculado, igual aí foi instituído aí, igual o Fábio falou, anos antes de Jesus vir. Deus já instruiu, e lá quando Jesus vem, que eles têm pressa também lá para sacrificar Jesus, realmente faz sentido ouvindo essa parte e vendo lá, comparando. E realmente Jesus foi o Cordeiro Imaculado. Se a gente analisa tudo, uau, eu tô assim, chocada de ver isso, de ouvir isso. Ahn, Se a gente lê a Bíblia, Senhor do céu, tem tudo a ver com o antes e o agora. É isso aí, bem lembrado. Aqui do fermento aqui, Samara, ela, ela representa também, bom, o pão não fermentado, né? Representa pressa também, né? Porque eles tinham pressa ali. Isso era algo que tinha que ser feito rápido, né? Porque eles tinham que estar realmente preparados para poderem fugir, né? Poderem ir embora. Então isso aqui é, representa, tem dois significados, na verdade. Tem esse significado da pressa, e aí me chamou a atenção porque a Ruth falou algo que também, né, Jesus, eles também tinham pressa de sacrificar Jesus, né? Engraçado. Não sei se isso tem algum paralelo ou não. Talvez não. Mas é algo que, né, o sacrifício do cordeiro ali também era algo que, né, tinha que ser feito de forma rápida, né, para que o sangue, né, passasse ali nas portas e eles estivessem protegidos, né? E a outra parte é em relação ao fermento, que o fermento ele representa o pecado, né? Ele representa o pecado entrando na vida das pessoas, né? E trazendo coisas ruins. Então, por isso que na palavra fala muitas vezes para tirar o pecado, né? Tirar o fermento. Então, aqui, ó, o fermento quase sempre ele fala aqui, ó, na Bíblia representa a corrupção, influência do pecado, mistura e ensino errado, né? Então, o fermento penetra e transforma tudo onde entra, né? Por isso, ele virou um símbolo de vida antiga do Egito, pecado que se espalha, coisas que devem ser deixadas para trás. Se a gente lembrar lá em 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículos 7 a 8, Paulo fala: ó, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, pois Uau. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, assim, é uma representação, né, do fermento justamente onde pode crescer a maldade no meio de nós, né? Então, que nós possamos estar, né, conforme Paulo falou aqui, né, nos alimentarmos, né, da sinceridade e da verdade sempre, né? Um outro ponto que me chamou atenção aqui foi a questão da circuncisão, né, dos escravos ali, você viu? No final fala, né, os É, escravos, se for escravo, né, comprado, aí tudo bem, pode comer da carne ali, né? Agora, se for um trabalhador que recebe salário, né? Se for um visitante, se ele não for circuncisado, ele não pode comer, né? Se ele quiser comer, aí sim, aí ele tem que ser circuncisado, né? Aí ele pode fazer parte ali, né? É Eu também fui interessante isso olhar, aí. eu também fui olhar aqui o fermento, sobre o fermento, eu vi também que é sem pecado, sem corrupção, né? E as ervas amargas fala também lembrança da escravidão, que era para eles lembrar que eles foram libertos. E a pressa fala que era Deus agindo agora, já que ele estava fazendo.
e Deus estava também agindo, se a gente for ver naquela hora com Jesus também. Quanto mais a gente procura, mais a gente descobre, E Deus não queria que deixasse nada, viu? né? Tudo que no começo você tinha que queimar no fogo. Para não Não era para ficar ficar nada para nada. trás, eles tinham que ir Não. liberto, livre. Aqui eles levam também, a palavra do Senhor ali, no meu rodapé aqui, leva aqui no 6, versículo 11 ao 15, que fala: assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem da Belial, é o provérbio Aqui, aqui. aqui também que eu vi, Samaro, fala que o sangue não era só que era para Deus descobrir quem era o israelita, mas era um ato de fé e obediência que protegia da morte por causa do ato que eles fizeram. Porque às vezes são dada instrução para nós também para fazermos, para servir, para proteger, e não fazemos, e por causa disso somos feridos, né? Então, Hum, o ato deles agirem e fazer livrou eles da morte, livrou eles de dor. Então, o ato de fazer traz liberdade, de fazer o tá que é certo. correto. Livro da Então, morte. esse aqui é no rodapé da minha Bíblia aqui, leva lá em Provérbios capítulo 6, versículo 20, que fala: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as representações da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjeiras da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Tudo isso são ensinamentos para a gente estar ligado na palavra de Deus, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Estar atento para não pecar contra o Senhor. Que Deus nos adverte, para a gente prestar atenção em tudo que temos que fazer, como servos dele, como cristãos, como salvos, porque não somos mais escravos. Servimos a um Deus vivo, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu tô lendo Louvado. aqui umas coisas. Terminou, Samara? Desculpa. Sim, sim. Tô lendo aqui umas coisas engraçadas aqui, né? Porque é como a gente vai transformando, né? Distorcendo as coisas ao longo dos anos, né? Mas perguntei aqui no chat GPT por que que a Páscoa tem aquela tradição de não comer carne vermelha, né? Na Sexta-feira Santa, né? Tem essa questão também, né? Aí tá Sim, falando aqui que isso não é algo que veio, né, da Bíblia, né? Aqui do capítulo 12 aqui de Êxodo, né? Isso aqui é uma prática da Igreja Católica, né? Uma tradição sim, da Igreja. sim, Mas ela lembra o sacrifício, né? Ela veio para porque a carne vermelha era utilizada nas festas, nos festivais, né? E, e é engraçado porque eles falam que era para comer o peixe, porque o peixe era era um alimento mais simples, né? Era como algo até que interessante, porque é como se fosse uma forma de lembrar ali o sacrifício de Cristo, né? Mas aí eu vou pensando, né, que porque o peixe era o alimento do dia a dia deles, né? A carne vermelha já era um alimento de festivais, assim, né, para banquetes, né, celebração. Mas a gente for pensar hoje em dia, qual que é o peixe que a gente usa, né, na Páscoa, né? É o mais caro que tem, né? Do dia a dia simples não ficou nada, né?
Aliás, ficou até algo especial, né? Ah, vai ter, né? Vai ter bacalhau, né? Olha, o mais caro, né? Engraçado, né? A Eu vou gente te falar. vai, vai perdendo, né? O povo vai acrescentando, né? Eles ficam inventando coisas, sacrificando mais ainda o Senhor, tem misericórdia. No certo mesmo é você comer a, a planta amarga, sabe? Comer coisas amargosas e o pão não levedado. Este é o mandamento, né? Mas isso é para os judeus da época, né? Nosso Senhor Jesus Cristo veio e pagou o preço. Então nós estamos livres desse sacrifício aí, amado. Ele pagou o preço. Hoje nós participamos da ceia. A nossa ceia é essa que nós fazemos. Comemos o pão e tomamos o vinho, para lembrar. Está lá em Coríntios, capítulo 11. E nosso alimento aqui é a palavra de Deus todos os dias, né? Oh, meu Deus. Esse é o nosso alimento. Enquanto o seu Mário procura aí, você estava falando do alimento, e eu estava observando assim essa questão, porque sempre quando chega na Páscoa, eu sou uma pessoa um pouco assim do contra, sabe? E aí eu como a carne. Eu não faço. Antigamente, né? A gente ainda fazia, porque no caso o homem, né? Deus ele determina algo, mas o homem ele gosta de mudar tudo e às vezes tem muito significado no que ele faz. Então, como o Fábio já trouxe isso, né? Que quem trouxe essa tradição, porque se tornou uma tradição comer peixe, né? Na Páscoa. E aí aí eu não sei, né? Como é, mas aqui, além do peixe, ainda faz vatapá, faz caruru, entendeu? Faz várias com essas comidas assim, que também não é relacionada só à Igreja Católica, mas também ao candomblé. Porque o vatapá e caruru, quando eles fazem, é oferecido a santos, né? Então, por isso que a Bíblia fala que o mundo, né? Nós perecemos por falta desse conhecimento. Então, para mim, é um entendimento que eu tenho, quando eu chego nesse dia e eu consumo, né, o peixe, e eu consumo o vatapá e o caruru, eu estou participando de uma tradição deles, de uma tradição que é errada para mim, né, como cristã. Porque se no dia da Páscoa, lá, Deus falou para quê? Para que eles matassem, né, o cabrito ou o cordeiro de um ano, sem mácula, sem mancha, ele teria que estar perfeito. E tinha que ser uma carne assada. Então, por que que a gente não pode comer carne, né? Na Páscoa? Porque o homem, ele Exatamente. determinou que a gente não pode comer a carne na Páscoa. Então, o certo é a gente comer carne na Páscoa Sim, e não participar, né? Do cordeiro a gente não come porque hoje a gente tem boi, né? Então a gente come o boi, a carne vermelha. Mas o certo mesmo é a gente comer a carne e não comer as comidas que o mundo nos oferece por ser tradições deles. Tradições, né? Que incluiu a Igreja Católica e o candomblé, que é o caruru e vatapá, que são oferecidos a vários santos. São Cosme e Damião, quando tem mesma festa, é caruru e vatapá. Então, tudo envolve. Então, essas coisas têm muito sentido. Amém. glória a Deus. Eu achei aqui, tá? Capítulo 11 mesmo, do 1 Coríntios, capítulo 11, que fala, né, sobre a ceia do Senhor. O versículo 17 diz assim: nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes que tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja entre vós, há dissensões em parte, e o creio.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai-as, a igreja de Deus, e envergonhai-os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, isto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto demais coisas ordená-las-á quando for ter convosco. Então, meus irmãos, está aqui, a ceia é isso aqui, ó. É nos ajuntarmos e com respeito, é nos antecipar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, porque a gente peca todo dia em palavras, pensamentos e obras. Nesse dia, nós temos que pedir perdão, fazer uma lavagem em nós mesmos, né? Ver onde a gente errou, procurar se reconciliar com quem a gente está com diferença, para que não venhamos a ficar doente, né? Que aqui mesmo fala que aquele que come indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então ele fala: examinais, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós temos que estar, irmãos, em paz conosco mesmo e com o nosso próximo. A gente está podendo participar da ceia. Não pode haver diferença. Não pode haver raiva, ódio no coração. Porque é um momento sublime. Nós temos que verificar isso aqui. Isso tem que ser levado a sério. É muito sério, muito sério. Amém, amados? Que a gente possa cada vez mais ser transformado, né? Transformado pelo poder de Cristo no nosso coração, né? Que a gente possa cada vez mais fazermos aquilo que é certo, né? E não fazermos aquilo que nós sabemos que não é certo, né? E como é que a gente consegue, né? Treinando, treinando, treinando cada vez mais, né? Tendo misericórdia da gente também, né? Quando nós erramos, mas cada vez mais inclinados ao Espírito para andarmos em amor e harmonia, né? Eu posso dizer, Fábio, que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. A luta é muito grande. Nós todos somos pecadores e se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, acho que nós já teríamos sido consumidos.
Porque por mais que você tenta, por mais que você procura se aperfeiçoar diante de Deus, porque a palavra de Deus fala conosco mesmo, sabe, Fábio? Fala assim, ó, Tamires e Ruth, vocês que estão me ouvindo. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, nós aqui estamos estudando aqui a palavra de Deus, estamos tendo conhecimento dessa palavra. Então, a responsabilidade é maior. Mas nós não estamos, como é que se diz, impedidos de ser afrontado. Parece que o afronte vem para nós, sabe, para confrontar-nos, para ver se a gente vai agir realmente como está escrito aqui. Então, não é fácil, não é fácil, né? Nós somos a vitrine. E a vitrine, hum, as pedras são lançadas sobre elas, querem nos quebrar. Mas vamos Noite, pa- permanecer firmes. noite passada eu tive assim, nossa, uma lição, assim, Deus, eu senti Deus falando comigo mesmo, assim, como a gente, como a gente lê na palavra aqui, né? Eu tive um sonho que, não essa noite, mas a noite anterior, na virada do ano, eu tava atravessando a rua com a minha esposa e, assim, sonho maluco mesmo, né? Sonho. E eu lembro que ela pegou um ursinho de pelúcia, assim, como se ela tivesse jogado no meio da rua e minha filha tivesse corrido para pegar o ursinho e tivesse vindo um carro, né? A gente tava na faixa de pedestre. E eu dei uma bronca nela, né? E a bronca que eu dei nela gerou uma reação nela de autodefesa. E aquilo foi como, sabe? Porque você veja bem, né? Como assim você pegar um brinquedo e jogar no meio da rua pra uma criança, né? O perigo da criança ir atrás daquele brinquedo e acontecer uma tragédia, né? Mas a forma como eu respondi para ela, né, gerou mágoa no coração dela e fez com que ela respondesse mal para mim, gerasse uma outra mágoa no meu, né? E aí aquilo ali foi como, né, culminando numa situação, né, como se fosse um inimigo realmente tomando conta, né, e se divertindo com a Sim, situação ali, né? E quantas vezes na nossa vida a gente caminha dessa forma, né? E Deus não me é? fez eu parar e olhar e voltar para trás e reconhecer os meus próprios erros ao invés de eu acusar a minha esposa de falar, como assim? Ela não percebe o que ela fez, né? Ela não percebe, o outro não percebe o que ele está fazendo, né? Mas eu olhar para dentro do meu coração e entender que o inimigo estava me usando, né? Porque o começo do mal ali foi justamente eu não ter usado, né, amor nas palavras quando eu falei com ela a primeira vez. Que se eu Sim, tivesse tido misericórdia e entender de que ela também é passível de erro, assim como eu, porque eu erro toda hora, né? Se eu tivesse tido realmente a misericórdia de Deus, né, dentro do meu coração, eu teria agido de uma forma diferente. Não uma forma de acusatória, né, mas uma forma onde eu estaria ensinando com amor e não julgando e crucificando ela, né? Mas pelo fato de eu não carregar isso comigo o tempo todo, né, o inimigo me usou para que gerasse mal, discórdia, né? Então, e foi engraçado porque quando eu acordei, nossa, como a gente caminha com Deus, né? E Deus vai entregando na nossa mão sabedoria, vai entregando, né, revelação. E quando eu acordei, eu não sei o que que minha esposa falou ali, tava na cama com ela, e eu respondi um negócio mal para ela, assim, meio que, né, bruto, assim, com ela. Uma coisa, eu nem lembro. Na hora mesmo eu ainda fiquei pensando o que que foi mesmo, né? A gente às vezes fala as coisas que a gente nem lembra, né? E aí ela virou e falou assim: eu vou falar uma coisa para você, mas não leve por mal, né? Só abra sua boca para colocar palavras doces. Nossa, Deus tinha é, acabado de falar comigo no sonho, né? E ela me falou aquilo, né? E foi engraçado porque a gente voltou a dormir, aí a gente voltou a dormir, eu comecei a sonhar e pedir para Deus, né? Pai, como é que eu faço para trazer essas revelações que o Senhor me traz, né? Tanto aqui nesse ambiente como devocional,
tanto ali no meu sonho, por exemplo, ali onde Deus estava falando comigo, como é que eu faço para trazer isso para dentro da minha vida de verdade, da minha realidade, né? Nesse mundo, né? Como é que eu faço para exercitar, colocar isso em prática, né? E a revelação que eu tive foi de que, filha, você vai ter que treinar muito. Pratica, 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 né? Estuda, se inclina, caminha comigo, né? Para que você seja transformado, né? Não existe mágica, né? Existe dependência, né? Amém. Fábio. É isso aí mesmo. Ó, o É, tempo que se sonho, tornou. hein, Fábio? Que pancada, né? Né? O mais importante é o que você falou, como é que eu faço, Deus, para trazer isso para minha realidade. E eu vou te falar, Fábio, não é fácil não, tá? É o verdadeiro amor que lança fora todo medo, que te ajuda a trazer isso para a realidade. Que quando você estiver cheio dele, você vai se sentir constrangido na hora que fizer, e aí não, e aí você vai começar a parar. Mas isso não quer dizer, eu estou te falando de experiência própria. Eu tive uma fase da minha vida que eu, por tudo eu explodia, só sabia falar alto, explodida, entendeu? E então uma pessoa que me ama, que é minha irmã, falou: você não consegue se amar nem a si próprio, Ruth, por isso você faz isso. Não era verdade. Eu sabia me amar, mas eu esqueci de mim mesma, e porque de tanto achar que eu fui machucada por todas as pessoas, eu tinha que ser daquele jeito, para ninguém mais se aproximar e não mais machucar. Então, eu me tornei aquela pessoa horrível e esqueci que foi por isso que eu me tornei essa pessoa horrível. E então, quando ela falou isso, eu fui embora triste, entendeu? E comecei a pensar e, e falei, comecei a pedir a Deus: Deus, sem você eu sou horrível. Então é porque eu não tenho o suficiente o Senhor, porque eu sei que com o Senhor tudo é possível. Então, entra na minha vida de uma forma que isso não mais aconteça na minha vida. Mas por mais que você pede, é igual ele fala, ele se renova toda manhã. O amor do Senhor se renova toda manhã na nossa vida. Então, se toda manhã a gente não pedir isso para ele, você ainda vai ser essa pessoa bruta, porque a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. E o homem, ele não é bom. Ele não é bom sem Deus, mas com Deus ele tem as atitudes boas. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer todo dia de manhã, pedir para Deus renovar em nós o amor dele, porque com o amor dele, a gente consegue ser esse que tira as palavras boas da boca. Caso contrário, Fábio, nós não conseguimos, eu falo isso por experiência própria. Se nós não pedir ele, não vamos conseguir. Então, toda manhã, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, renova em mim o seu amor. E é isso mesmo. E aí nós vamos ser melhor. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, Ruth. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai. Encerrando esse devocional de hoje com gratidão no coração, Pai. Por poder estar participando, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez hoje, Pai. E por tudo que o Senhor irá fazer. Pois participar do devocional para mim é uma alegria muito grande, Pai, pois estou aprendendo a tua palavra, estou meditando junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, a respeito de ti, Senhor, como devemos andar, como devemos proceder, como devemos nos comportar, Senhor. E isso tem nos feito melhores, Senhor, Pai. Melhores assim, Senhor. Mas o Senhor tem nos testado todos os dias, Pai, tem nos colocado à prova. Assim como meu irmão Fábio falou, Pai, do que se passa com ele. Eu tenho vivido da mesma maneira, Senhor, sendo testado todos os dias. Mas eu creio que o Senhor está conosco, o Senhor nos ouve, que a tua palavra diz, Senhor, se nós cremos, se nós fizermos tudo conforme o Senhor nos manda, pediremos o que quiser e nos será feito.
E eu venho neste momento, Senhor, interceder por essa jovem senhora, Pai, Eliette. Está com câncer, Pai. Está internada no hospital. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem todo o controle nas tuas mãos, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Se for algum mal, se for algum trabalho feito, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Queima, Jesus. Queima esse mal. Destrói, Pai. Este mal que caiu sobre ela, Pai. O Senhor falou da tua palavra que o Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades, Pai. Então, Senhor, levanta ela, Senhor, se for da sua vontade, Pai. Traz de volta a tua filha, Senhor. Traz com saúde, Pai. Queima, Pai, todo mal, toda angústia, toda falta de perdão, todo ressentimento, Pai. Caia por terra em nome de Jesus. Que venha, Pai, o otimismo, que venha a alegria, a disposição e a boa vontade, Senhor, para servir-te a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te pedimos. Que o Senhor esteja presente em nossas vidas, no nosso caminho, Pai. Que o Senhor possa estar nos guiando por este caminho, Pai, que fazemos todos os dias. Seja feita a tua vontade. Abençoa as famílias, ó Pai, de cada um dos meus irmãos e irmãs que participam desse devocional. Visita, Senhor. Alcança, Pai, aquela alma que ainda não foi alcançada, Senhor. Nós temos orado, Pai. Nós esteja visitando as nossas famílias, nossos parentes, amigos, filhos, vizinhos, todos aqueles, ó Pai. Porque o Senhor mesmo disse que o Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos sejam salvos, Pai. Então, Pai, visita cada coração de cada irmão, Pai, de cada irmã, de cada vizinho, de cada parente, de cada família, Senhor, que nós temos orado, temos jejuado, temos pedido, Senhor. Aqueles que pedem oração, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Pai. Visita o pastor Laura, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seu evangelismo, o meu pastor, o pastor de cada irmão que aqui está, Senhor. Usa-nos, ó Deus, e que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.